E aí, pessoal, mais um vídeo do canal. Neste vídeo que é sobre o título É possível, vale a pena, na verdade, vale a pena aprender um novo idioma em 2026. Isso é algo bem interessante porque muita gente realmente acha que não vale muito a pena, visto que atualmente nós estamos em uma época que teve muitos avanços tecnológicos, como a inteligência artificial, por exemplo, e hoje a gente consegue colocar a câmera do celular em uma placa em japonês e ele realmente traduzir. A gente consegue falar com estrangeiros através de tradução automática pelo celular e consegue inclusive conversar com inteligências artificiais através em qualquer idioma, né? Através do celular, através do computador. Diante desses avanços tecnológicos, muitas pessoas realmente não acham que vale muito a pena estudar um idioma. Até eu, inclusive, eu não achava muito que valia muito a pena estudar um idioma, até eu fazer uma das disciplinas da universidade, se eu não me engano, foi perspectivas profissionais, ou foi comunicação empresarial e oratória, uma dessas duas disciplinas que eu tive. Nessa disciplina a gente estudou fatores em que são atemporais, né? Uma deles era justamente o idioma. E foi aí que eu fui mudando a minha linha de pensamento nessa área, né? Quem estuda japonês, inclusive, em outros idiomas também, né? Mas da história em que eu estudei, nos idiomas que estudo, é, a maioria das vezes é japonês que eu me encontro com palavras que têm um significado bem interessante. E que se você apenas traduzir, você só vai perder esse significado, essa parte humorística, muitas vezes, ou essa parte mais emocionalmente intensa, sabe? Quando a gente traduz algumas frases em japonês, principalmente frases de poema, não sei se você já viu algum poema japonês, mas. E até mesmo anime também. Tem um anime que agora eu não vou me lembrar, mas eu até tinha assistido ele em um dos vídeos do YouTube. Não assisti o anime, né? Mas assisti sobre ele em um dos vídeos do YouTube que a tradução na Netflix ficou bem diferente. E é justamente por quê? Porque ele só traduziu ali a frase da personagem que falou, né? E traduzindo para o inglês, e do inglês aí foi traduzido para o português, porque para quem não sabe, na Netflix, os animes eles são traduzidos primeiro para o inglês, e do inglês é que traduz para o português. Então, toda vez que tem uma tradução, que é inclusive, isso é um dos pontos também que ainda vale a pena você estudar idioma, por quê? Porque quando você traduz para um idioma, você tende a perder certo significado. E quando você traduz de um idioma, você traduz duas vezes, você tende a perder o significado dobrado, né, duas vezes. E é o que acontece na Netflix, muitas vezes. Esse anime, por exemplo, ela fala, a personagem falou algo, ele colocou o dekiru, o verbo dekiru, se não me engano, foi isso mesmo. E a tradução foi para o verbo can, né, que é um modal verb no inglês. E do inglês foi traduzido para o português e na hora da tradução saiu levemente diferente, sabe? Saiu diferente, na verdade, quem escutou, quem ouviu o anime, quem assistiu o anime e viu a legenda, teve um pensamento diferente, né? A personagem, meio que ela não quis dizer basicamente aquilo, sabe? Eu vou ver se eu consigo pegar esse contexto, essa parte aí, para ficar mais fácil para vocês, em que inclusive está estudando japonês, se você tiver, e vou inserir aqui no comentário fixado abaixo. Mas é exatamente isso que eu quero dizer, é que quando você traduz, e aí tem até exemplos, claro, de pessoas que vão para outro país, ou pessoas que usam a tradução automática, que alguém fala algo e a tradução traduz de uma maneira ali, no idioma do falante, no idioma do ouvinte, na verdade. E quando vai ver, na verdade, não foi bem aquilo que a pessoa quis falar. Essa frase, a estrutura ali, a expressão, tá ligada a uma cultura da região ali, cultura regional, a um, a um fator emocional do falante ali, da pessoa que falou, que muitas vezes a gente não vai conseguir entender através só de uma tradução, mas sim quando você estuda um idioma, porque você está ligado também à cultura daquele país. Então, quando você estuda um idioma, geralmente você não vai estudar só o beabá ali, né? Quando você estuda o idioma, é quase certeza que você vai aprender, de certa forma, a cultura daquele país. Principalmente quando é língua bem distinta, assim, bem longe do português, né? Por exemplo, o mandarim ou o japonês. Quando a gente começa a estudar, a gente vê certos padrões ali
que remetem a uma cultura do país, uma cultura da região ali, ou alguma percepção, algum humor, né? Na verdade, algum humor, que é a gíria, né? Alguma gíria também. Não é porque atualmente existe inteligência artificial que você vai deixar de estudar um idioma e você não vai aprender um idioma porque não tem valor algum. Sempre vai continuar tendo valor. Outra coisa interessante também é que aprender um novo idioma, tem até pesquisas aí também, não vou, sabe, eu vou colocar aqui também tudo, porque eu decidi gravar esse vídeo logo de última hora, assim, mas quando você estuda um novo idioma, você desenvolve melhor sua maneira de pensamento, sabe? No caso, seu pensamento crítico, seu raciocínio é bem mais aprimorado quando você estuda um novo idioma. E há quem diga também que quando você estuda um novo idioma, você tende a mudar um pouco a sua personalidade também. Isso aí eu deixo para vocês aí no comentário, né, o que vocês acham disso. Geralmente quando a pessoa estuda, por exemplo, uma pessoa que estuda espanhol, aí tá falando português é de um jeito, espanhol parece que a voz é um pouco mais aguda, ou fica mais grave, ou fica mais sério a pessoa assim, sabe? Dependendo do idioma que você está falando. É outra coisa que também é um benefício que não é inteligência artificial ou é um aplicativo de ferramenta, uma ferramenta que vai traduzir, que vai implementar isso na sua mente, sabe? Quando você estuda, esses benefícios não são tirados. Na verdade, são tirados, né? Se você não estudar e só utilizar ferramentas como inteligência artificial e essas coisas. Então, assim, a tecnologia, ela pode traduzir uma língua, mas aprender uma nova língua ainda permite que você descubra um mundo que a tradução ainda não pode te entregar inteiro, sabe? Traduzir com um aplicativo, com uma ferramenta é diferente de você aprender realmente. E vai continuar sendo diferente. Então, se você realmente está estudando, tava pensando em estudar um idioma e tá pensando em desistir agora, porque devido aos avanços tecnológicos, lembre que aprender um idioma é algo único, é algo atemporal. Então, assim, o meu conselho é continue estudando o idioma, não deixe de estudar o idioma por conta disso, porque a inteligência artificial, ela vai ser sim uma ajuda para a gente. Na verdade, ela não vai ser um atrapalho, mas sim uma ajuda se você souber utilizar ela para aprender idiomas, mas não tornar dependente unicamente da inteligência artificial quanto a idiomas. E é isso, esse foi o vídeo de hoje sobre idiomas em 2026. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o like aqui para o YouTube entender que você gosta realmente do vídeo, gosta realmente desse tipo de conteúdo. Inscreva-se aí no canal e deixa um comentário aí também sobre esse título aí, ou opções de alguns temas para eu trazer no futuro aí. E é isso, galera. Fique com Deus e boa sorte com os estudos.